Bom, conselheiros, luz procuradora, retornamos em continuidade à nossa sessão do dia 11 de maio, na parte da tarde. Vamos seguir a ordem da pauta, então, com o processo número 31 de minha relatoria, recorrentes Tintalto e Fazenda Nacional. Então, o processo está na pasta, são recursos especiais interpostos, por um lado, pela Fazenda, e, por outro, pelo sujeito passivo, em face do acórdão 1402-002291. Então, transcrevi a ementa. A Fazenda Nacional, o recurso foi admitido relativamente à divergência passivo não comprovada, artigo 40 da 9430. Intimado para tanto, o sujeito passivo apresentou contra-razões, onde se pede seja mantido nessa parte decidido no recorrido. Já o recurso especial do sujeito passivo foi admitido relativamente à divergência coexistência de múltiplas presunções de omissão de receita. Intimada, a Fazenda apresentou contra-razões, onde pede seja negado o provimento. Então, é o relatório. Começo, então, pelo reconhecimento da Fazenda. A divergência diz respeito ao passivo não comprovado, artigo 40. Sobre essa matéria, a recorrente alega, junto aos documentos apresentados à fiscalização e que redundaram nas comprovações que nos referimos, aí, mais adiante, entendeu o colegiado a qualquer alegação da contribuinte que os valores referentes aos anos de 98 e 99 não poderiam ser objeto de tributação, estaria correta, e que a sistemática do passivo fictício presumiria que a omissão de rendimentos ocorre ao tempo do registro das respectivas obrigações. Então, aí eu continuo, aí tem o item da omissão de receita apurada com base em passivo inexistente, aí negritei uma parte aqui mais adiante, em que pede ter sido comprovado pela fiscalização que os lançamentos efetuados a crédito na conta adiantamento para promoções decorrentes dos pagamentos bancários efetuados pela empresa Walmart são indevidos, uma vez que não se caracterizam como obrigações assumidas pela fiscalizada perante quem quer que seja. A empresa cliente confirma que os créditos se referem ao pagamento de compras feitas pela empresa ONES, líquidos de devoluções e descontos concedidos pela fornecedora recorrente. Assim, revela-se totalmente despropositada a contabilização feita pela recorrente na sua conta passiva, denominada adiantamento para promoções. Então, sigo lá adiante. Enfim, em breve síntese, a Fazenda dividiu a matéria. Passivo não comprovado, artigo 40, em dois temas distintos, sendo que a divergência se pauta na infração estabelecida para os anos de 98 e 99 a título de passivo fictício, eis que, quanto ao mais, o acórdão recorrido confirmou a decisão da DRJ. Na verdade, entendi que versa o especial, no caso desses 2 anos calendários excluídos pelo recorrido, e que o argumento do ônus da prova seria para confirmar a matéria objeto de recurso pela PGFN. Portanto, alega a recorrente PGFN no primeiro tema, estaria incorreto o entendimento acolhido pela turma recorrida, segundo o qual, no caso passivo não comprovado, artigo 49.430, a omissão de rendimentos ocorre ao tempo do registro das respectivas obrigações. No segundo tema, a Fazenda Nacional transcreve um longo trecho que, segundo ela, estaria contido no acórdão recorrido 2.1.2 da omissão de receita, apurada com base passiva inexistente, que acima está transcrevido. E alega, cabe ao sujeito passivo o ônus de provar que não ocorreu em omissão de receitas. Para esse segundo tema, apresenta como paradigma os acórdãos 101.92.350 e 9101001428. O sujeito passivo, em suas contra-razões, não se pronunciou sobre o conhecimento do recurso. No entanto, pelo exame do recorrido, é possível verificar que inexiste ali o mencionado trecho intitulado 2.1.2 da omissão de receitas apurado com base em passivo inexistente. Até porque o recorrido, repito, concordou com a decisão da DRJ, à exceção dos anos 98 e 99. Quanto ao primeiro tema, é de se dizer que a Fazenda Nacional não apontou paradigmas que divergissem da tese acolhida no acórdão recorrido, segundo a qual a omissão de rendimentos ocorre no tempo das respectivas obrigações. Isso já é suficiente para que essa parte do recurso também não seja conhecida, já que a indicação de paradigmas é requisito para a admissibilidade do especial, conforme 67, parágrafo 6º, anexo 2 do Ricardo. Mas há mais. A tese adotada no recorrido é a mesma daquela que posteriormente foi objeto de súmula, na súmula 144. A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a irregularidade do período de apuração correspondente.
Nesse sentido, também por força do 67, parágrafo 3º, do anexo 2 do RICAF, o recurso especial não deve ser conhecido. Diante desse panorama, o segundo tema, que subsidiaria o passivo fictício nesse contexto, ou melhor, passivo não comprovado, artigo 40 da 9.430, também não merece ser conhecido, até pelo fato do contexto fático ser bem específico e a súmula ter fulminado a respectiva pretensão fazendária. Nesse sentido, não conheço do recurso da PGFN. Então, não conhecer do recurso da PGFN. Vou falar do recurso do contribuinte e a gente vota os dois. Depois a gente parte para o mérito, no caso da PGFN, se eu ficar vencido. No caso do recurso do sujeito passivo, a divergência interpretativa suscitada pelo sujeito passivo diz respeito à coexistência de múltiplas presunções de omissão de receitas. Ele traz como paradigma os 103.21.576 e 108.08.721. Sobre essa matéria, a recorrente alega, então, o item 3, a coexistência de múltiplas presunções de omissão de receitas, eu transcrevo. Em breve síntese, alega a recorrente que não é possível a coexistência entre múltiplas presunções legais de omissão de receitas, mais especificamente entre a presunção legal de omissão de receita fundada no passivo não comprovado, no artigo 40, e a presunção de omissão fundada em depósito bancário não comprovada, prevista no 42. A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, não se pronunciou sobre o conhecimento. Ademais, por não vislumbrar razões em sentido contrário, conheço do especial. Então, no caso da Fazenda, eu não conheci. No caso do contribuinte, eu entendi que estava caracterizada a divergência e que essa situação essa alegação não teria, que não houve nada em sentido contrário, então mantive e conheci do recurso especial do sujeito passivo. Então, quanto ao conhecimento, é isso. Isso mesmo, a PFN está transcrevendo a acusação de outro processo aqui? Eu não sei. E aqui o passivo fictício está referindo operações com Eucatex e Colar Tintas, e o paradigma e o recurso está falando de operações com Walmart. Pois é, então, eu não achei. E aí eu acho que até eles, foi na hora ali de fazer, né, deu essa confusão. Porque se fosse essa operação do Walmart, eu acho que o segundo paradigma até teria alguma similitude, porque ele está falando de receitas da atividade lançada em contrapartidas em passivo e admitindo a presunção com base no 40. Você falou em dois temas na decisão no recurso da PFN? Ele fala no artigo 40, é porque o segundo tema é esse da 2.1.2, na verdade, né? Que seria um argumento e que ele não consta, na verdade, ele não está, né, no recorrido. Então, eu poderia considerar que é um tema só, mas eu não poderia deixar de falar, né, dessa situação.
Ele deve estar trazendo a decisão de primeira instância, né, que já tinha cancelado. Porque isso não é nem referido aqui, que a DRJ deve ter cancelado sem recurso de ofício, né? Esse acordo é só de recurso voluntário. E a parte que subsiste, então, que foi decidida em recurso voluntário, está falando de obrigações com fornecedores, efetivamente. E aí cancelando o que deveria ter sido considerado presunção no momento do registro. A demonstração da divergência está imprópria porque está recuperando eventualmente a decisão de DRJ, está querendo desfazer a decisão da DRJ, que já está definitiva por não ter recurso de ofício. E quanto à parte do acórdão recorrido, que efetivamente foi favorável, aí o acórdão recorrido aplicaria entendimento de súmula, então não conhecimento. Ok, recurso de sujeito passivo. O recurso suspensivo eu acompanhei o despacho de admissibilidade, porque eu não vi nenhum questionamento. E ele está falando da coexistência de múltiplas presunções, então. Em princípio, eu te acompanho pelas conclusões, só por conta dessa possível ressalva que tem em relação à DRJ já ser definitiva a exigência. Tá. Então, na PGFN e no contribuinte. Você me acompanha pelas conclusões aonde? Na da PGFN. Tá. Conselheira Lívia. Eu ainda estou olhando o conhecimento do contribuinte, presidente. Tá. Se quiser passar aos demais. Ou não, mas aí eu vou então aguardar. Vou aguardar, então. Vamos votar o da Fazenda, então? Que aí... Presidente, no conhecimento acompanho integralmente. A minha dúvida, eu só estava olhando porque as presunções especificamente dos paradigmas não são as mesmas do recorrido. O caso dos autos é depósito bancário e passivo e os paradigmas um de saldo credor de caixa, depósito bancário, e o outro de passivo não comprovado e suprimento de numerário. Mas o racional deles é muito amplo, né? Ele fala duas presunções, enfim, não dá para dizer que ele foi vinculado àquela específica presunção. Então, acompanho o conhecimento dos dois recursos. Acompanho o voto da relatora nos dois recursos. Ok. Dois Perfeito.
Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Alexandre, como vota? Também acompanho a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Então, legado conhecimento por unanimidade ao recurso da PGFN e conhecido por unanimidade o recurso do contribuinte. Doutor Edeli, no recurso da PGFN, foi pelas conclusões. Então, passamos ao mérito do contribuinte. Então, da PGFN eu vou pular, né? Então, vamos lá. Mérito do contribuinte. Quanto à tese de que inexistiria coexistência de múltiplas presunções de omissão de receita, vale dizer que não há na legislação tributária qualquer óbice legal quanto à coexistência entre o lançamento por presunção legal de omissão de receita fundada em passivo não comprovado e o lançamento por presunção legal de omissão de receita fundada em depósito de origem não comprovado. Ademais, para além da inexistência de óbice legal, a coexistência entre essas presunções não afronta a lógica ou a razoabilidade. É possível, como afirma a recorrente, que uma determinada receita por ela omitida tenha sido lançada em duplicidade, ou seja, tanto por meio de presunção por passivo não comprovado, quanto por meio de presunção por depósito de origem não comprovada. Mas, da mesma forma, é também possível que, apesar da coexistência entre essas presunções, nenhuma das receitas omitidas tenha sido lançada em duplicidade. São infrações que se presumem à medida em que, diante da legislação posta, o contribuinte não consegue comprovar a hipótese legal presuntiva descrita pelo fisco na peça de lançamento. Seguindo esse diapasão, se quiser errar. Ora, uma vez que a alegação de lançamento em duplicidade foi suscitada pelo sujeito passivo, caberia a ele, e não ao fisco, indicar exatamente quais os valores foram objeto, tanto da presunção legal de omissão de receita por passivo não comprovado, quanto da presunção legal por omissão de receita por depósitos não comprovados. Pois, como é cediço, o ônus da prova dos fatos alegados incumbe a quem nos alega. E a presunção legal inverte o ônus da prova. Ela está estampada na lei e justamente é imposta como um facilitador do trabalho do fisco, que necessitará das provas cujos ônus, nesses casos, cabe ao contribuinte. Uma vez que o sujeito passivo limitou-se a alegar duplicidade no lançamento, sem, contudo, comprová-la, deve-se manter a exigência, a razão pela qual nega o provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Então, a tese do contribuinte era essa coexistência. E eu entendi, não, elas podem conviver. O ônus de provar cabe, para mim, no caso de presunção, se inverte o ônus da prova, caberia ao contribuinte. E não havendo essa comprovação, então, eu neguei provimento ao recurso especial por ele interposto. É como eu voto. Interessante, pode haver, sim, pode estar sendo aqui imputada 2 vezes a mesma omissão de receita e, por isso, o contribuinte poderia, com a mesma prova, desconstituir as duas, né? Só que era só provar a origem do depósito bancário, né? E também, eventualmente, vinculá-lo ao passivo fictício. Enquanto estamos no plano da presunção, perfeito, seu voto acompanha. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acho que a questão é principalmente ônus da prova, né? Eu também concordo que pode haver a utilização das duas presunções, cada uma tem um fato específico, mas, como decidiu o primeiro paradigma, a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime a fiscalização do dever de identificar quais dela melhor quantificam os recursos e, eventualmente, eximir, retirar essa possibilidade de múltipla imposição. Então, acho que pode sim ser usada a dupla presunção, mas como a fiscalização já está comodamente se utilizando da presunção e sabendo que isso pode possibilidade acarretar a dupla tributação, é da fiscalização que está acusar direito. Então, peço vênia para divergir no sentido do primeiro paradigma, presidente, para dar provimento ao recurso. Ok.
Ok. Conselheiro Fernando, como vota? O presidente acompanha integralmente o seu voto, com a devida vênia ao voto da conselheira Lívia Cri, que tratando-se de presunção legal, o fisco não tem conhecimento além do que aquilo ali que está registrado na contabilidade do contribuinte. Se ele tivesse outro conhecimento, ele não utilizaria a presunção legal. Conseguiria uma prova direta da omissão de receita e abriria a mão da presunção legal. A partir do momento que o contribuinte tem em sua escrituração valores que ele não consegue comprovar a origem das entradas de recurso ou o registro de um passivo, compete somente a ele fazer prova contrário daquilo que da própria contabilidade lhe imputa ali, a partir de uma presunção legal, a omissão de receita, né? Essa prova seria dele, como a gente disse, eventualmente ele poderia trazer uma prova que refutasse duas infrações, e ainda a gente tem que lembrar que a presunção legal é a ponta do iceberg, né? Foi só um signo que o legislador elegeu para você pegar ao menos uma parte de algo que deve vir pela lógica de uma omissão de receita. Então, o fato de eu ter um depósito na minha conta, a gente percebe que isso, efetivamente, dada a característica das duas presunções, não tem absolutamente nada a ver com um passivo fictício ou com um passivo não comprovado, né? Então, eu precisaria, eventualmente, o contribuinte demonstrar ou tivesse claro que a contrapartida daquele passivo não comprovado é exatamente um depósito para que pudesse dizer que as duas presunções não poderiam conviver, né? Fora isso, a prova é efetivamente para o contribuinte para refutar as presunções legais, mesmo que utilizadas em conjunto, cada uma com a sua prova própria ali para a caracterização da omissão. Então, eu voto com a relatora. Conselheira Edeli, pode falar. Eu só quero esclarecer, né, que eu não compreendo nem me agride, né, o fato da Lívia ter usado comodamente, porque eu entendo o que ela falou, né, que a fiscalização tem uma facilitação, de fato, né, como está em favor do Estado, né, que a presunção não é uma escolha, né, daquilo que é mais fácil, né, a presunção é um recurso à disposição, né, só nos casos em que o sujeito passivo não colabora, né, só queria registrar que Exatamente. Eu ouvi, mas compreendi. Tá certo. Doutor Tozelli, como vota? Presidente, casinho bom também. Nunca me deparei com cumulações de presunção na mesma autuação. No primeiro lance de olhar, eu não vejo nenhum empecilho. O voto da doutora Lívia foi uma sementinha de dúvida. Mas acho que eu estou em condições de julgar, porque, na verdade, para você afastar essa acumulação da presunção, a gente estaria acabando usando uma outra presunção, de que aquele passivo foi creditado na conta tomada como referência para o depósito bancário. Então, é engraçado aqui que, na verdade, eu estou, para afastar uma presunção legal de omissão de receita, eu estaria, pela lógica, criando uma outra presunção que realmente me parece fazer total sentido, mas eu não vejo como uma verdade absoluta. Porque realmente você pode, eventualmente, ter uma conta para registrar só o seu passivo que não foi a mesma objeto da do depósito bancário. Eu sei que é improvável, mas é factível, é possível. Então, é por isso que eu falo que é uma presunção sendo usada contra uma presunção. O problema é que existe uma presunção em lei e não existe uma vedação em lei que proíbe cumular presunções. Então, eu não consigo realmente desincumbir o contribuinte de fazer a prova de aquele passivo corresponde ao depósito bancário. Isso é fácil dele fazer, ele que lançou o passivo, ele que é o titular da conta bancária.
Então, aqui, salvo o melhor juízo, esse é um ponto que ainda vou estudar melhor, mais um daqueles aqui de Câmara Superior, o que não falta, né, presidente, é novidade para os nossos jantares familiares, falar agora da acumulação da presunção, enfim. Mas é um tema muito interessante, doutora Lívia, que eu até vou seguir, mas por hora eu ainda me convenço mais com os argumentos de que realmente a presunção é inversão de ônus da prova e caberia ao contribuinte comprovar. Como assim não o fez, a presunção milita em seu favor, então eu acompanho. Acho que esse caso aqui é o 31, acompanha, presidente. Ok. Estou Fernando, pode falar. Não. Presidente, só para eu deixar mais claro, nesse caso, era muito fácil o contribuinte fazer prova. Era só ele pegar débito na conta banco. A contrapartida é o crédito do passivo não comprovado. Pronto, estaria aprovado. Então, se não é essa contrapartida, ele teria que fazer um outro tipo de exercício aí, que eu não sei qual, para fazer essa comprovação, né? Doutor Tozelli, quer falar? Pode falar. Aqui só uma observação, que na verdade o depósito não está escriturado, né, Fernando? É caixa 2, esse que é o grande problema. Mas a prova é totalmente factível ainda assim. Ok, doutor Matosinho, como vota? Acho que a Lívia quer falar, né? E eu estou com a minha tela, está trincada aqui, eu não vi a mãozinha da Lívia. Pode falar, Lívia. É fácil dos dois lados, né? A fiscalização também conseguiria provar isso muito facilmente e tirar isso do jogado e autuar só com base no que efetivamente é a riqueza. Então, o ônus da fiscalização de trazer a verdade material aqui, já que ela está acusando. Mas, enfim, só essa observação. E só uma observação, a minha dúvida no conhecimento foi exatamente essa, porque aqui a gente sabe que é muito fácil, e nos outros casos lá era mais intrincada a questão das omissões, da duplicidade de omissão a mesma riqueza. Aqui a gente consegue ver que é um pouco mais dissociado, por isso eu estava vendo que se os votos lá eram, mas por isso a minha observação de que os votos lá são genéricos e não vinculados às presunções especificamente. Mas é bem interessante esse caso. Ok, doutor Matosinho, como vota? Eu vou acompanhar a relatora, só adicionar aqui aos comentários dois aspectos. Se fosse um caso de lançamento por arbitramento com essas duas infrações, eu não tenho dúvida, cancelaria o passivo fictício, porque a contabilidade teria sido desconsiderada. Também o paradigma, por exemplo, um deles tinha saldo credor de caixa e suprimento de caixa, e esses pode ser que não convivam. E aí eu concordaria com a tese da conselheira Lívia, né? Aqui, aceitar por mera alegação de que não cabe, sem uma prova, me parece inadequado, até porque, assim, eu não sei, aí teria que examinar os fatos, mas, assim, só na teoria, se reporta aos mesmos períodos, foi na mesma data, né? Teria que haver algum elemento de coincidência que a gente pudesse, pelo menos, ter algum indício de que uma coisa esbarraria na outra. Não foi trazido, né, nem exemplificativamente essa situação. Então, nesse caso aqui, eu acho que a amplitude das presunções permite claramente a realização das duas exigências. Então, acompanhe a relatora. Senhor Alexandre. Esse caso realmente é bastante interessante, também nunca tinha me deparado. A tese da conselheira Lívia também me balançou bastante aqui, achei bastante interessante mesmo, mas para hoje também vou me posicionar no sentido de acompanhar a conselheira relatora. Ok, conselheiro Caio, como vota? Eu só preciso fazer um esclarecimento por conta do futuro. Existem casos e casos, né? Então, aqui, a gente, na minha opinião, tem duas hipóteses legais presuntivas diversas, que não existe uma antinomia lógica. Então, eu tenho o depósito e eu tenho o passivo fictício. Aí, muito bem posto, se eles se relacionam, são o mesmo, era o ônus do contribuinte. O que não poderia haver, já encerrando, é valer de uma presunção legal, ok, então eu tenho
uma presunção simples, chego na presunção legal, e depois, com base nessa presunção, eu trato ela como se fato fosse para construir uma segunda presunção. Isso eu não posso. Entendeu? Então, eu tenho um fato concreto, depósito, presunção A. Fato concreto B, passivo fictício, presunção outra, entendeu? O que eu não posso, de fato, é fazer presunção em cima de presunção, mas não é o que ocorre nesse caso. Tá bom? Então, por esse motivo, eu acompanho a relatora. Ok, então vamos lá. Negado conhecimento por unanimidade ao recurso da PGFN, e dele pelas conclusões. Conhecido por unanimidade o recurso do contribuinte. No mérito, negar provimento por maioria vencida a conselheira Lívia. Certo? Então, vamos agora para... Oi, Lívia, fala. Que dava provimento só. Oi? Desculpa. Que dava provimento, né? Vencida a Lívia que dava. Tá. Bom, vamos passar para o 32. Desencantar. O patrão não apareceu mesmo, né, Ana Tereza? Não, presidente. Tá, então vamos lá. Chegou a hora. Okay. 32, recorrente Isobata, distribuidora de gêneros alimentícios limitada, interessado em fazer o nacional, o relator é o doutor Caio. Então, doutor Caio, o senhor, assim que estiver pronto, o senhor está com a palavra, temos um vídeo que será reproduzido pelo doutor Fernando. Ok, depois do relatório. Então, trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão 1201, final 583, de setembro de 2018, proferido pela primeira ordinária da segunda Câmara, que negou o provimento ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte. Trago aqui a ementa. Basicamente, a matéria são exigências de IRCS, PIS e COFINS do ano calendário de 99, lançadas em face da contribuinte em razão de omissão de receitas constatada com base na manutenção de passivo fictício por diversos períodos. E já esclarecendo o matozinho, no auto de infração que está registrado é a ausência de comprovação, tá? O auto de infração em nenhum momento fala de manutenção do que foi pago. O auto de infração é deveras breve, não tem TVF, sabe? Foi escrito a acusação no próprio layout do Safira, né? Então, ele mesmo fala que, olha, fiscalizei, intimei o contribuinte a fazer a prova do passivo, ele não apresentou a prova, estou aplicando aqui o inciso 3º do 281. Registre-se que o celeuma que prevalece no feito é apenas em relação à temporalidade da apuração da infração presumida com base no registro de sua manutenção, aquela questão de que é só no momento da sua constituição ou nos anos que eu continuo mantendo o tal passivo. Em resumo, a DRJ nega provimento à impugnação, inconformada recorrente que desde sempre vem impugnando que só poderia ter sido feito registro em 1998, quando ela efetivamente constituiu isso. Ela vem ao CARF, inclusive traz nova documentação, traz o razão analítico no seu voluntário, demonstrando, porque ela tinha trazido só o balanço na impugnação. No voluntário, ela traz, né, ela complementa com o analítico para provar que era de 98. A gente tem uma primeira decisão da primeira turma da primeira Câmara pela decadência total do lançamento, aplicando 150, parágrafo 4º. Com tal revés, a Fazenda Nacional veio uma primeira vez a essa Câmara Superior, a essa turma da Câmara Superior, que afastou o 150, parágrafo 1º, para aplicar um 731. Então, diante de tal determinação, foi determinado o retorno, né? Uma vez afastada a decadência, que era prejudicial, retornou os autos para o julgamento do mérito, e nesse contexto de novo julgamento de mérito, que foi proferido o acórdão recorrido, 1201, final 583, entendendo pela manutenção integral do lançamento de ofício, afirmando que, ainda que se tivesse, reconhece a documentação juntada referente a 1998, mas fala que isso é irrelevante, pois foi mantido em 99, né? Então, o que importa é ter continuado no passivo. Contra tal, a decisão contribuinte vem pelo recurso especial sob apreço, alegando que nesse tipo de infração deve ser observado o regime de competência, processado o apelo da contribuinte, esse teve seu segmento parcialmente determinado, pois havia outra matéria,
sendo admitido apenas abre aspas, a rediscussão quanto à questão do fato gerador da presunção legal de omissão de receita por passivo fictício, tracinho, regime de competência. Em seguida, a Fazenda Nacional apresenta contrarrazões, questionando o conhecimento do recurso especial e defendendo a manutenção do acordo não recorrido. Em seguida, houve o sorteio, presidente. Ok, vamos reproduzir então o vídeo. Excelentíssimos senhores conselheiros presidente e relator da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, falo em relação ao item número 32 da pauta do dia 11 de maio, às 14 horas, pela recorrente Isobata Distribuidora de Gêneros Alimentícios. Trata-se de lançamento decorrente de omissão de receitas por presunção legal correspondente a passivo fictício. O relatório e a capitulação legal apontam como fato gerador a manutenção no passivo de obrigações já pagas em relação a anos anteriores. E a capitulação legal indica o artigo 281, inciso 2 do RIR, fundamento do artigo 40 da Lei 9.430/96, e também o artigo 24 da Lei 9.249 de 95, que corresponde ao artigo 288 do RIR. Esses dispositivos indicam que existem 3 condições obrigatórias para a caracterização do fato gerador do passivo fictício, quais sejam: primeiro, a verificação de omissão de receita; segundo, que o lançamento seja efetuado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica; e terceiro, que se refira ao período base a que corresponder a omissão. A ação fiscal de que se trata resultou em lançamentos de principal, imposto de renda pessoa jurídica e reflexos CSLL, PIS e COFINS, e o procedimento de fiscalização teve início em 13 de agosto de 2003, limitando-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 99. Aquela época, assim como em relação a anos anteriores, a recorrente era tributada pelo lucro real trimestral, e o lançamento foi formalizado finalmente no dia 26 de agosto de 2004. Do termo de constatação fiscal, tem-se: fazemos a constatação da infração de omissão de receitas por presunção legal de juris tanto somente no encerramento trimestral que apresentou o maior montante de obrigações não comprovadas, primeiro trimestre de 1999, encerrado em 31 de março, cujo passivo não comprovado atinge o valor de R$ 4.889.111,56. Cumpre fazer um breve histórico do processo até o momento. Apresentada a impugnação, o lançamento foi mantido em primeira instância e, posteriormente, em julgamento de recurso voluntário, pela primeira turma ordinária da primeira Câmara da primeira sessão de julgamento, o lançamento foi cancelado por unanimidade de votos em decorrência da decadência com base no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Posteriormente, em abril de 2017, em julgamento de recurso especial do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, a primeira turma da Câmara Superior deu provimento por maioria e, por unanimidade de votos, determinaram o retorno dos autos ao colegiado de origem para decisão relativa ao mérito da questão. Pois bem, em setembro de 2018, em novo julgamento de recurso voluntário, a primeira turma ordinária da segunda Câmara, primeira sessão, por voto de qualidade, negou o provimento ao recurso voluntário da recorrente. E trata-se agora de julgamento do recurso especial de divergência da contribuinte em análise perante esta turma. Pede-se vênia, pois, para retornar a uma breve exposição dos fatos relacionados ao presente processo e, antes de mais nada, para destacar o fato de que a questão sob exame já se encontra absolutamente superada e pacificada
pela edição da súmula CARF número 144, súmula vinculante, que determina que a presunção legal da emissão de receitas com base na manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente, que no caso seria os anos de 1997 e 1998, conforme adiante será esclarecido. A aplicabilidade desta súmula número 144 ao caso de que se trata decorre dos seguintes fatos. Primeiro, o ano fiscalizado foi somente 1999. Segundo, o lançamento de ofício deve respeitar o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica, no caso, lucro real trimestral. Terceiro, a autuação especificamente se refere ao encerramento trimestral que apresentou o maior valor de obrigações consideradas não comprovadas, que é o primeiro trimestre de 1999. Neste valor, considerado como passivo fictício relativo ao primeiro trimestre de 99, estão incluídos os saldos da conta fornecedores relativos aos anos de 1997 e 1998, que não foram objeto de fiscalização. Esta ausência, a inexistência de qualquer procedimento de fiscalização, de determinação no mandado de procedimento fiscal para a fiscalização em relação à composição desse passivo, indica a absoluta nulidade e improcedência do lançamento. Se feitos os expurgos dos valores relativos aos anos 97 e 98, ter-se-ia que o saldo relativo a 97 e 98, o saldo presente na conta em 31 de dezembro de 98 era de R$ 4.888.493,39. Retirado este valor do total tributável, ter-se-ia um saldo correspondente a R$ 618,17 somente. A inexistência do expurgo necessário e dos efeitos deste valor com relação ao montante composto em 1997 indica a nulidade e a improcedência do lançamento por erro quanto ao critério material, por erro quanto ao critério temporal e também por cerceamento de defesa. Assim, para que o lançamento relativo ao ano calendário 99 pudesse prosperar, o saldo inicial dessa conta deveria ter sido excluído. Os documentos anexos aos autos pela hora recorrente provam que as obrigações cujos valores foram submetidos à tributação como se fossem correspondentes a 1999 vinham em sua quase totalidade dos anos anteriores e já concluem um balanço em 31 de dezembro de 98. O próprio acórdão recorrido reconhece a existência de provas nesse sentido, ao indicar que o contribuinte na impugnação apresentou páginas do livro contábil onde os valores do passivo fictício já constariam desde o início de 98, nos montantes da conta fornecedores. Há que se considerar, portanto, os seguintes fatos. Primeiro, em nenhum momento a hora recorrente foi intimada a apresentar comprovantes da composição do passivo em relação aos anos anteriores, 97 e 98, mesmo porque esses anos não estavam sob fiscalização. Segundo, a inexistência de qualquer intimação para que o contribuinte pudesse comprovar a formação desse passivo no ano de 97 e 98 macula o lançamento por nulidade quanto ao critério temporal e nulidade quanto ao critério quantitativo. E estes erros são fatais e apontam para a necessária nulidade do lançamento. Em recurso especial de divergência, a contribuinte apresentou como paradigmas os 4 acórdãos, sendo que 2 destes, os de número 1302.001.750 e 1301.002.960,
são apontados como precedentes da súmula vinculante número 144 do CARF. A primeira divergência apontada diz respeito ao tempo da ocorrência do fato gerador. O acórdão recorrido indica que o critério temporal não teria qualquer efeito quanto à composição do passivo fictício, dizendo que o dispositivo legal não estabeleceria um marco temporal para a constatação do passivo fictício. Os acórdãos divergentes, por sua vez, apontam em sentido diametralmente oposto, indicando que o fato gerador da obrigação tributária é a data do seu registro na contabilidade, ou seja, a data do fato gerador do passivo fictício, no caso da maior parte dos valores submetidos à tributação, já havia ocorrido em 1997 e 1998, portanto, já estariam atingidos pela decadência, como reconhecido pela primeira decisão de segunda instância, que foi substituída. Com relação à segunda divergência, a recorrente apontou também um outro acordo, que também serviu de precedente para a edição da súmula 144 do CARF, e esta divergência tem a ver com a responsabilidade pela prova. O acórdão recorrido diz que é o contribuinte que deveria provar a inexigibilidade do passivo. O acórdão apontado como divergente, de número 1103000932, aponta em sentido contrário, ao dizer que é da fiscalização o ônus de comprovar que o contribuinte mantinha no passivo obrigações já pagas, não podendo tal fato ser presumido. Apenas para destacar, a omissão de receitas pode ser presumida, mas a manutenção no passivo não pode ser presumida, ela deve ser constatada. Evidentes as divergências entre o acórdão recorrido e os acórdãos apontados como paradigmas, dois destes que são precedentes da súmula 144, pelo que considera-se esta questão definitivamente pacificada. Assim, forçoso reconhecer a improcedência e a nulidade dos lançamentos conforme se requer. Apenas em um sentido final, requer-se ainda que sejam cancelados os valores correspondentes a juros em relação ao período que ultrapassar 360 dias, contados da apresentação da impugnação, nos termos do artigo 24 da Lei 11.457, de 2007. Demonstradas as divergências, os fundamentos legais e fáticos em relação a cada uma das matérias, requer seja reconhecido o presente recurso especial para que, uniformizando a jurisprudência, este egregio tribunal delibere definitivamente sobre a matéria, dando provimento ao recurso especial da hora recorrente. Agradeço a todos pela atenção e aguardo o resultado do julgamento. Muito obrigada. Pode prosseguir, por favor. Obrigado, presidente. Só esclarecendo os demais, esse pedido da exclusão dos juros, ele só aparece em sustentação oral, tá? E, de qualquer forma, ele não está dentro das matérias que foram previamente admitidas. Bom, indo ao meu voto, primeiro, em relação à admissibilidade, reitera-se a tempestividade do especial do contribuinte, considerando a data de sua interposição, o seu conhecimento está sujeito à hipótese do artigo 67 do anexo 2, conforme relatado a Fazenda Nacional como recorrida, questiona o conhecimento do apelo da contribuinte. Afirma a Procuradoria que, abre aspas, o recorrente não pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista. Se assim fosse, abriria espaço para uma diversidade de recursos cuja finalidade fugiria do seu escopo, que é a uniformização de teses jurídicas. Exemplificadamente, seria possível interpor recurso quanto à questão de prova, o recorrente entendeu como provado,
a decisão recorrida concluiu em sentido contrário. Bastaria indicar acórdãos como paradigmas envolvendo situações aleatórias ou até mesmo relativa à mesma infração que considerou-se provado. Pronto. E desenvolve. Porém, não é assim. A divergência jurisprudencial somente se mostra quando comprovado situações semelhantes. E esse não é o caso. Como exposto a DRJ de origem, o recorrente não comprova sua tese que o saldo da conta de passivo tinha origem em lançamento efetuado em 98, ano anterior ao fiscalizado em 99. E conclui que, ou seja, o recorrente toma como ponto de partida para a demonstração de dissídio questões fáticas e probatórias que não foram comprovadas no momento processual oportuno, nem discutidas de forma expressa na decisão recorrida. Pois bem, minhas palavras. Ainda que bem redigida a peça, a recorrida não assiste razão. Isso pois o objeto recursal em nada envolve prova ou pressupõe fato de satisfação de ônus processual ter sido anteriormente satisfeito pela contribuinte. Na verdade, a recorrente questiona o critério temporal da apuração da infração de omissão de receitas, essa é a leitura que eu faço, com base na manutenção de passivo fictício, pugnando que o regime de competência deveria ter sido observado, de modo que apenas o ano original do lançamento de tal passivo na contabilidade que teria, então, materializado a suposta infração, e não os períodos posteriores. Fica claro que o questionamento é puramente de uma das premissas jurídico-tributárias da fiscalização durante a averiguação da regularidade fiscal da contribuinte, que acabou levando à constatação da ocorrência de infração, perfeitamente adequado, assim, ao manejo do recurso especial. Além disso, uma simples análise dos acórdãos 1301, final 960 e 1402-292, trazidos como paradigma para questionar a matéria da temporalidade da ocorrência da infração de omissão de receita de passivo fictício, observa-se a notória presença de divergência e similitude fática com aquilo estampado no 1201, final 583, hora recorrido. E também reiterando a hipótese autorizadora do parágrafo 1º do 50, eu entendo por conhecer o apelo da contribuinte. Prosseguindo, presidente, em relação ao mérito, a contribuinte, adentrando a matéria, qual seja o fato gerador da presunção legal de omissão de receitas por passivo fictício, tem que observar o regime de competência. A recorrente, em suma, alega que, admitindo-se apenas para argumentar que, abre aspas, o saldo da conta fornecedor de 1998 correspondesse a passivo fictício, esta constatação e o lançamento correspondente deveria ter sido efetuado no ano de 1998. No entanto, na presente atuação, não ocorreu o necessário expurgo dos efeitos dos anos anteriores e o lançamento trouxe para o ano base de 1999, que, se fosse o caso, não deveriam ter sido apurados os tributos nos anos anteriores. Realmente, diante de tal argumento, antes já expreendido nos autos, o acórdão entendeu o quê? Aqui é muito importante. Aqui deixa claro que a tese jurídica adotada pelo acórdão é que o dispositivo legal não estabelece marco temporal. Né? No acórdão recorrido, uma vez constatado o passivo fictício, presume-se omissão de receita. Descabe perquerir o momento em que tal passivo foi quitado e deixou de ser exigível ou o momento em que foi registrado sem ser real. No máximo, isso pode concluir-se, aí por aí vai, mas claramente está se descartando a tese aqui que acabou prevalecendo no CARF. Claramente, sem margem para dúvidas e necessidade de maiores elucubrações, está-se diante de matéria simulada, nesse egrégio CARF, e a matéria objeto da súmula número 144. Diante de seu texto, que exprime o ratio decidente e coincidente dos seus precedentes formadores, incluindo acórdãos desta colenda primeira turma, restam contrariados e diametralmente afastados os fundamentos do acórdão recorrido, né, utilizados para negar provimento ao recurso voluntário. Contrário senso, a súmula a CARF número 144 endossa inteiramente a argumentação da contribuinte e seu recurso especial, matéria que já vinha sendo questionada desde a defesa inaugural no expediente. E nem diga-se que faltou a prova da recorrente de que tais valores do passivo referiam-se ao período anterior a 99. A contribuinte vem apresentando documentação referente a tal fato, mas, em razão da premissa do lançamento de ofício que foi endossado, tal prova foi considerada irrelevante e impertinente em todas as colendas e instâncias ordinárias até então. Não pode agora, na colenda especial, com a constatação de procedência da tese alegada,
a recorrente ver-se prejudicada pela incorreção dos julgamentos anteriores. Seria paradoxal, inclusive. Mais do que isso, o que se afasta agora na presente decisão, por meio da aplicação do verbete sumular, é o critério temporal adotado no lançamento de ofício para colher a infração, vez que, certo, ser equivocada tal premissa primordial da fiscalização na sua atividade, como erigiu-se no artigo 142 do CPN, a autuação deve ser cancelada sem a necessidade de qualquer outro elemento jurisdicional. Posto isso, merece provimento o apelo da contribuinte para cancelar o lançamento de ofício por força da aplicação da súmula 144. Dia disposto, voto para dar provimento, reformando o acórdão recorrido, cancelando integralmente a autuação, presidente. Ok, conselheira Ideli. Presidente, eu vou divergir do relator para dar provimento parcial e manter a base de R$ 618. É pouco, mas a questão é de premissa, né? A acusação fiscal diz que é passivo não comprovado aquele que consta no balanço, né, do período fiscalizado, e a contribuinte diz que esse valor já vem de períodos anteriores. Ela vem alegando isso desde a impugnação, né? O fato alegado está aprovado na DIPJ juntada pela fiscalização, folha 35, o saldo inicial de fornecedores é o que ela alega, e ela junta documento de impugnação para continuar comprovando isso, e diante de uma reformulação de premissa de julgamento, a gente teria duas opções: ou vislumbrando a prova nos autos, já decidir com base nela, ou restituir os autos para o colegiado para ele decidir sobre nova premissa. E falo isso porque eu estou muito preocupada com alguns julgamentos de decadência que a gente vem fazendo, em que a gente reformula a tese, né, e imputa ao sujeito passivo uma prova de existência de pagamento que ele nunca foi chamado a trazer aos autos, e a gente dá consequência pela ausência desse pagamento. Então, é algo que eu estou tendente a reformular, e nesse caso aqui eu vejo grande semelhança na condução, né? O sujeito passivo não foi chamado a fazer essa prova, e a gente está reformando a premissa de acusação. Eu acho que isso não é insuficiência acusatória, isso é uma interpretação da legislação. É possível interpretar da forma como a fiscalização fez, assim como é também possível interpretar da forma que ficou consolidada na súmula. Reformulando a premissa, nesse caso específico, entendo que, como a prova do passivo estava juntada pela fiscalização, já antes da acusação fiscal, é possível validar aquilo que a contribuinte alega, e eu tenho dúvida até se ela queria a exoneração integral no recurso especial, porque ela pede o provimento, genericamente, ela conclui, inclusive, sem pedir o provimento especificamente, mas no recurso especial ela demonstra mais uma vez que o passivo do período autuado máximo seriam R$ 618 pela diferença apontada, e aí ela apresenta uma segunda divergência quanto ao ônus de prova que não foi admitida. Então, ainda que ela tivesse pedido o provimento, eu poderia interpretar que era pela segunda divergência. Admitida só a primeira, considerando que ela reitera os fatos, considerando que os fatos estão provados por documento juntado pela fiscalização e refeita a premissa, eu entendo que a gente pode, que não há necessidade de retorno para julgamento sobre a nova premissa, com os elementos dos autos já é possível decidir, por isso dou provimento parcial para manter os R$ 618 na base de cálculo. Ok, conselheiro Caio, pode falar. Obrigado. A Ideli sempre muito meticulosa, né? Mas em relação a esses R$ 670, eu entendo que é uma situação muito semelhante a quando o auditor fiscal adota, por exemplo, o critério trimestral para lançar o COFINS, aí o correto seria o mensal, mas salva-se o mês do último trimestre. Isso, na verdade, na minha visão, é uma mera coincidência, é um mero acaso. Como eu fundamentei no meu voto, o que houve aqui foi o critério temporal em desacordo com o que efetivamente deveria ter sido feito. Então, aí eu respeito o entendimento da Ideli, mas só deixando claro que eu ponderei isso,
mas eu estou indo exatamente pelo critério temporal equivocado. Então, nem esses R$680 se salvam, porque eu entendo que exatamente aí a grande questão foi a coincidência, esses R$680. A intenção dele era pegar tudo que estava registrado em 1999. Isso fica claro na auto de infração, né? Eu acho que não pode ter a salvabilidade parcial por mera coincidência, ou... Bom, tá claro. Ok, conselheira Deli, pode falar? Só para complementar que eu salvo o último trimestre, sim, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, entendo que os fatos e a acusação fiscal me permitem essa interpretação e que um dos paradigmas da súmula, deixa eu ver, eu acho que é um dos meus acórdãos, a construção, a aplicação da regra foi feito nesse sentido, que a gente nunca sabe se os paradigmas que a gente indica, eles sobrevivem, né? Mas as minhas decisões, né, que me levaram a propor a prevalência dessa interpretação, sempre excluíram só os valores que não eram maiores do que o saldo inicial do período. Estou abrindo aqui com tamanha lentidão, mas 11.01.991, né? Então, um dos meus precedentes foi mantido na súmula e é nesse sentido que voto já desde antes de propor o enunciado. Então, mantenho o provimento parcial. Ok, conselheiro Caio, e depois vamos em frente. Segundo. Mas isso, eu só queria... Não, perfeito, entendo, doutora Deli, mas isso não foi para a súmula. Né? Exatamente. Então, o ratio da súmula que pegou foi só a questão do critério. Então, eu acho que até se fosse relevante para o entendimento sumular isso, todos teriam que ter tido exatamente essa mesma posição de salvar o excedente. Então, não é o caso, a gente está fora de matéria sumulada, mas eu entendo que historicamente é o seu hábito, que eu muito discordo e muito respeito. Ok, Deli, para encerrar, e vamos tocar. A súmula não diz nem que sim, nem que não, só para esclarecer que esse é o meu critério de votação, tem sim. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Agradeço imensamente os debates, está muito clara a questão e foi muito esclarecedor. Acho que agora ficou fácil votar, né? Eu tenho votado na linha do Dr. Caio, acompanho nessa questão do trimestre e da COFINS, enfim, e passando por analogia aqui nesse caso, e considerando sim que o caso é parecido, a gente consegue adotar o mesmo raciocínio, adoto o mesmo racional aqui para acompanhar o relatório integralmente. Ok, conselheiro Fernando, como vota? Presidente, interessante essa discussão, né? Mas eu também já tenho alguns votos, eu posso até repensar a matéria, alguns votos em que o que me leva a manter ou não é a fundamentação, né? Então, uma mera coincidência de valores aí, mas por uma imputação equivocada, me levaria ao cancelamento da exigência. Então, por hora, eu vou acompanhar o voto do relator. Ok, conselheiro Tozelli, como vota? Eu também acho que a gente está diante de um lançamento que o critério jurídico foi colocado em xeque, posteriormente invalidado diante da súmula. Então, para você falar que o 600 ele é remanescente, é circunstancial. Você passa a usar um outro critério para salvar o lançamento também. E eu acho que o ponto aqui é o lado jurídico, e o critério que foi empregado, ele já foi considerado que não é esse que está previsto na lei. Então, eu acompanho o relator integralmente. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, eu vou acompanhar a Ideli pelo seguinte, na verdade, o que se faz aqui é decotar a parte que não está em desacordo com o lançamento. Qual a parte está em desacordo com o lançamento? Aquilo que se provou fora do período do lançamento. A autoridade fiscal quis lançar tudo no período cheio, só que parte dele não era pertencente àquele período. Me parece uma questão de ajuste, puro e simples,
Eu não sei até se dá para fazer essa simetria com o lançamento equivocado aí, trimestral do PIS e COFINS. Não sei, tenho minhas dúvidas. Então, eu vou acompanhar a divergência. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Ok. Eu vou acompanhar a divergência também e digo que voto no PIS/COFINS. Conselheiro Fernando, pode falar. Não vou nem terminar meu voto. Pode falar. Presidente, estava só pesquisando aqui alguns precedentes, até para não... Eu vou reformular, tá? Nesse caso aqui, como a acusação, na verdade, ele foi lá e pegou o saldo ali, acho que dá para aproveitar, sim. Acho que não fica em descompasso com outros critérios que eu utilizei aqui, que era diferente. Então, pedindo vênia ao conselheiro relator, os 2 critérios são válidos, mas eu vou ficar com a divergência, porque nesse caso aqui fica um pouco mais tranquilo. Ele foi lá e pegou, e a gente pega o que exatamente foi formado naquele período e foi registrado naquele período de apuração. Então, eu voto com a divergência. Ok, então eu também acompanho a divergência, complementando só que também tenho minhas dúvidas com relação, assim como o Matosinho, da questão do PIS/COFINS. Edeli quer falar? Antes de eu proclamar, pode falar. Não vou fazer declaração de voto, mas só para esclarecer, eu quero já começar a trabalhar na declaração de voto essa questão de reformulação de tese de julgamento no acórdão recorrido e necessidade de retorno para apreciação dos fatos. Eu vou dizer desnecessária aqui, mas já é algo que eu preciso trabalhar para os próximos casos de decadência que eu vou julgar. Tá? Não sei se isso impõe a vocês, eventualmente, votarem só pelas conclusões da divergência, mas eu quero fazer a declaração de voto com esse alcance também. Ok, justamente na decadência a gente não vota da mesma maneira, né? Então, concordo. O conselheiro Fernando quer falar? Não, então, eu vou acompanhar a divergência pelas conclusões, até por conta da decadência. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos lá, proclamação. É conhecido por unanimidade e dar provimento, determinação legal do 19 vencidos Edeli, Fernando, Matosinho e Andréia, que davam provimento parcial. DV Edeli, e eu vou pelas conclusões da divergência. Ok? Então, bom, vamos fazer um intervalo ou vocês querem prosseguir? Como é que vamos fazer? 5 minutos? Pode falar, Matosinho. Presidente, se quiser encerrar esse capítulo da súmula, eu acho que não deve dar mais do que 5 minutos. É um caso bem... Então, vamos lá. Só se eu tiver enganado... Minha língua, falou meu idioma. Item 34 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado em ceder indústria, comércio e distribuição de materiais para engenharia viária. Relatoria do conselheiro Matosinho, também primeira vez, relatando na Câmara Superior. E vamos, então, iniciar. Conselheiro Matosinho, se puder abaixar a mão. Não sei se quer falar mais alguma coisa. Em homenagem à pauta bem feita, né, presidente? Bom, pode elogiar que eu gosto. Vamos lá. Brincando. Só um pouquinho aqui que eu vou abrir o arquivo. Só deixa eu ver o nome da empresa. Fruta. O ICD, né? Nova Véia. Delícia. Mas depois eu como. Eu não posso comer aqui no vídeo. Microfone aberto, Caio. O seu microfone está aberto. Ok, então agora a posteridade vai saber se tem fruta. Também quero. Vai lanchar daqui a pouquinho. Vamos lá, Matosinho. Então, vamos lá. É bom. Eu prometi que acho que é simples, eu vou fazer um resumo, né, muito breve. A questão é passivo fictício também, né? E o caso aqui é um recurso especial da Procuradoria. O caso é o seguinte: o acórdão recorrido integra o rol de precedentes da súmula. E o acórdão paradigma foi reformado e o reformador também integra o rol da súmula. Compreenderam? Eu acho que eu posso passar para o voto, né?
Só registra aí quem propôs bem essa súmula. A sua... Além de fazer a pauta, né? Você vê que a proposição de súmula também é... Pessoas iluminadas. Então, vamos lá. Posso ir por voto? Pode. Não importa? Então, o recurso especial da Fazenda, o regulamento é admitido. Não obstante, ele não pode ser conhecido pelos motivos que passo a expor. O acordo recorrido adotou o entendimento que posteriormente veio a ser consubstanciado na súmula CAF. E, mais que isso, é um dos precedentes jurisprudenciais que deram suporte ao entendimento da súmula 144. Se não, vejamos. O acordo recorrido sintetizou o entendimento sobre a matéria em discussão nos seguintes termos. Está aí a emenda. Além disso, o próprio acordo paradigma foi reformado por esta primeira turma por meio do acordo 91013258, proferido em 5 de dezembro de 2017, que adotou um entendimento convergente com o acordo recorrido e também é indicado como um dos precedentes da súmula. Cito a emenda. O entendimento espelhado nas emendas acima transcritas foi acolhido e consolidado na súmula CAF 144. Os precedentes estão aí relacionados. Por fim, o parágrafo 3º do artigo 67 do RICAF dispõe que não cabe RE contra decisões de súmula, que adota o entendimento da súmula. Assim, voto no sentido de não conhecer do recurso interposto. Conselheira Edeli. Isso eu estava olhando se aplicou o reformado, né? Mas o paradigma foi reformado depois do recurso especial, né? Com o relator. Conselheira Lívia. Acompanho o relator integralmente. Conselheiro Fernando. Com o relator, presidente. Conselheiro Tozelli. Ô, presidente, o relator chegou com aquilo que se diga do poder da síntese. Parabéns pelo brilhante voto e acompanho na íntegra. Conselheiro Alexandre. Também parabenizo e acompanho integralmente. Conselheiro Caio. Parabéns pela estreia, pela síntese e acompanho. Eu também acompanho, então foi negado conhecimento por unanimidade. Ana Tereza, vamos fazer uma pausa na gravação, por favor.